Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Loucura Partilhada, um podcast saudável para pessoas que não se recomendam. Eu sou a Maria Garcês e comigo tenho a Inês Costa Maia e o João Perestrelo, porque uma loucura é sempre melhor partilhada. E no episódio de hoje temos dois convidados especiais, vamos poder conversar muito sobre temas bem interessantes. Do meu lado tenho Tsering Paldran, budista há cerca de 50 anos, professora também de budismo e autora, e também Antonino Sousa, padre, e que nos vão trazer aqui muitas descobertas sobre aquilo que é a tradição, mas também a responder a perguntas extremamente desconfortáveis ou não. Queríamos perguntar-vos o que é que vos levou a este caminho. Quem começa? Posso começar? Sim. Bom, é assim, eu não estava à procura de uma via espiritual de todo. Na minha juventude, eu sou velha, atenção, tenho muitos anos atrás de mim. Vivia, quando era miúda, num Portugal que era muito diferente do Portugal de agora, não é? Antes do 25 de Abril. E nunca tinha ouvido falar sobre o budismo, mas tive uma espécie de crise existencial quando tinha os meus 15, 16 anos, e a ideia de que a vida pudesse ser só viver, comer, reproduzir-se, morrer, era-me absolutamente insuportável. De maneira que não foi assim uma coisa passageira, foi uma coisa mesmo profunda. De maneira que quando encontrei o budismo na Bélgica, para onde viajei em 73, foi como se tivesse aberto uma porta, né, onde antes havia um muro, havia um caminho e fez todo o sentido, e pronto, foi assim que começou, nunca me arrependi. Belo caminho. Já? Eu também acho, mas depende, é uma questão da opinião. Portanto, foi isso, foi uma descoberta porque como eu disse, não tinha assim propriamente nenhuma ideia sobre o que era o budismo, mas fui descobrindo à medida que o tempo foi passando, e pronto, e foi um ponto central de toda a minha vida, porque continuo apaixonadíssima. Já passei a lua de mel há muito tempo, já estamos nas bodas de ouro, mas continuo igualmente apaixonada por este caminho de descoberta. Obrigada. Sim, Antonino. Sim, Maria, que bom. Obrigado pelo convite e por estarmos juntos. Olha, isto que eu chamo de vocação é o nome mais humano que eu encontro para definir todo o trabalho que vou realizando. Nasce de um caminho de muita reflexão, de muito questionamento, sobretudo sobre aquilo que eu quero ou queria e continuo a querer para a minha vida. Um caminho com altos e baixos, com muitas perguntas, com muitas respostas encontradas, outras perguntas ainda por responder, mas sinto que neste caminho para chegar até onde eu estou hoje, houve sobretudo uma mensagem muito humana, com muito amor, com muito perdão, com muito cuidado associado, e essa mensagem foi partilhada através de Jesus, que tocou de forma muito impactante a minha vida, e o objetivo deste caminho é pegar em toda esta mensagem que circula à volta de Jesus, mensagem que ele de facto transmitiu, não a mensagem que a Igreja depois tentou reproduzir ao longo dos tempos, que vamos falar sobre isso neste bocadinho que temos, mas a mensagem essencial da vida de Jesus tocou profundamente a minha. E a pergunta é: porque é que eu não posso trazer esta mensagem para a minha vida e fazer com que esta mensagem possa chegar ao coração de outro? É no fundo a missão. E esta é a grande pergunta que eu vou fazendo regularmente à minha vida: qual é que é a minha missão? De que forma que eu posso servir? De que forma que eu posso doar a minha vida para que este caminho continua a ser um caminho, há 10 anos esta parte começado, que vai encontrando muito sentido, não é sempre um caminho linear, há fragilidades, há obstáculos no caminho, há pedras que nós temos que ir tirando, limando outras, mas sobretudo é um caminho de muita autenticidade, muita verdade, muita reflexão, com muito questionamento, e o questionamento tem que estar sempre presente nesta minha caminhada, mas sobretudo um caminho de muita humanidade. Tem muito desse comentário acerca também da autenticidade, não é? E por causa disso até me estava a surgir uma pergunta que é, e vocês sabem, este podcast vai aparecer nas redes, nós vivemos com presença nas redes, e eu estava a pensar
se existe para vocês, na maneira como vocês veem a vossa espiritualidade, estes caminhos, uma versão que seja instagramável, ou seja, que no fundo apareça nas redes, mas que vocês acham que trai a verdadeira tradição da vossa espiritualidade. Não sinto que traia. Eu sinto que, se for bem trabalhada, pode acrescentar. Eu ultimamente gosto muito de fazer a divisão entre visibilidade e valor. Visibilidade é aquilo que nós publicamos nas redes sociais e nós gostamos de mostrar o que é visível, não gostamos de mostrar o que não é visível. Portanto, por isso é que nós publicamos uma conquista, publicamos uma foto que ficou perfeitamente enquadrada. Por trás disso tudo está o valor. E todos nós temos o nosso valor. Não há gente que tem mais ou menos valor que outros. Temos o nosso valor, porque somos todos diferentes. Eu sinto que a tónica está aí. Tipo, o valor que nós queremos mostrar pode também ser através da rede social. Mas há mais valor do que aquilo que se mostra apenas na rede social. Porque se nós, a nível de igreja, a nível de espiritualidade, se nós apenas mostramos uma frase bonita ou um texto bonito porque impactou a minha vida, mas eu diariamente não vivo aquilo que partilhei, então já não estou a ser autêntico. Irmos buscar a questão da autenticidade. Então, para mim faz muito sentido pensar que, ok, a rede social é fundamental para transmitirmos uma mensagem, para passarmos uma mensagem, mas mais do que transmitirmos essa mensagem é perceber se eu, de facto, estou a fazer esse caminho. É um bocadinho aquela imagem, tipo, nós caminhamos até Santiago de Compostela, mas não é a meta que nos define, é o caminho que nós vamos percorrer até lá chegar. E depois, mais do que isso, será que nós somos a mesma pessoa que sai de Santiago de Compostela do que aquela pessoa que chegou? Sinto que nós temos que depois trazer algo como objetivo e como missão. Estou a dar o exemplo de Santiago de Compostela, como podia dar outros exemplos, Fátima, outras caminhadas que vamos fazendo, porque acredito que a imagem da caminhada é uma caminhada que nos molda. E essa mesma caminhada depois tem que ter conclusões, tem que ter consequências concretas na nossa maneira de vivermos. E se calhar aí há coisas que nós não vamos publicar porque são nossas. Quando eu falo em autenticidade, também gosto de associar muito a questão da fragilidade. Nós não mostramos o que é frágil, mas todos nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, somos frágeis por natureza. Em graus diferentes, obviamente, no que diz respeito à saúde, quer espiritual, quer saúde mental, quer saúde emocional, mas quero acreditar que quando nós aceitamos a nossa fragilidade como critério de crescimento, como critério humano, porque faz parte da nossa identidade, sinto que nós podemos mais livremente vivermos a nossa autenticidade. Bem, é assim, a minha relação com as redes sociais é pacífica. Eu tenho um canal no TikTok, por exemplo, e achei que era extremamente interessante conseguir passar uma mensagem que pudesse ser útil às pessoas num minuto. Foi um desafio terrível, porque eu tenho tendência para para me passear pelos temas, mas achei que era muito útil em termos de conseguir condensar uma mensagem que pudesse ser útil a alguém, que houve um vídeo por um minuto. Agora, eu nas redes sociais não ponho coisas pessoais, não ponho fotografias de onde estive, do que fiz, ou dessas coisas assim. Normalmente o que eu faço é ou, ou partilho eventos e que estou a organizar ou que são organizados, ou assim, ou então pequenas mensagens, mas autênticas, vividas, mas não personalizadas. Portanto, nesse sentido, eu acho que as redes sociais são, e a internet em geral, deu voz a toda a gente, o que é um bem, mas ao mesmo tempo tem o seu revés, que há também muito barulho, muito simplesmente partilha-se por partilhar, diz-se por dizer e por aí fora. Mas isso não é da minha conta, digamos assim. Eu posso falar de como é que eu faço, eu acho que cada pessoa tem o seu público e alcança as pessoas que estão em sintonia com aquilo que a pessoa tem para dizer. Por isso, é uma ferramenta, tal como a inteligência artificial, são ferramentas. E também uma adaptação, não é? Para os jovens que só conhecem o mundo quase através daí, não é? Pois, eu fiquei bastante surpreendida com o meu canal. Tive um vídeo de um minuto que teve 253 mil visualizações, e com muitos comentários, sobretudo de brasileiros. Os portugueses são mais contidos, mas achei interessante
porque percebi, quer dizer, pelos comentários dava para perceber que as pessoas tinham captado a mensagem. E é possível ter uma vida espiritual profunda sem acreditar em algo sobrenatural, o que quer que signifique sobrenatural? Olha, João, eu diria-te que sim. Sim, e vamos aqui acrescentar mais algumas coisas. Olha, eu gosto muito de pensar na nossa dimensão espiritual como parte integrante de nós enquanto seres humanos. Portanto, e aqui colocava os 4 pilares fundamentais: a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão espiritual. E creio que a dimensão espiritual está muito ligada com a questão do discernimento. A partir do momento em que nós colocamos uma pausa à nossa vida, ou retiramos um tempo para pensar na nossa vida, nós vamos tomar consciência de quem é que nós somos, o que é que fazemos e para onde é que nós queremos caminhar. E sinto que o trabalho da espiritualidade começa por aqui, em parares, sincronizares contigo, olhares para quem tu és, para aquilo que estás a fazer, e depois fazes um caminho no fundo, de melhorar aqueles aspectos que nem sempre são positivos, e depois temos as tais ferramentas que vamos acrescentando aqui, o yoga, o silêncio, a música, a meditação, outras técnicas que nós vamos aqui aglomerando. Agora, para mim, depois de todo este trabalho, pode eventualmente estar a fé. Ou seja, eu olho para a fé como uma consequência da tua vida espiritual e não junto as duas no mesmo, digamos assim, pacote. Acredito que todos temos uma dimensão espiritual, nós não precisamos todos ter fé ou acreditar em algo divino ou sobrenatural, como estavas a dizer. Acredito que todos nós temos uma dinâmica espiritual e a espiritualidade pode ser, se termos aquela imagem que eu acho que é gira, um trampolim para chegarmos a algo mais, para acreditarmos em algo mais, para acreditarmos numa força, numa energia, no divino, em Deus, em todas essas palavras que nós às vezes vamos dizendo, muitas vezes sem sabermos o que é que estamos a dizer, e às vezes até estamos a falar do mesmo, com palavras diferentes. Mas sim, creio que nós não precisamos acreditar em algo sobrenatural para trabalharmos a nossa dinâmica espiritual. Creio que a fé ou este trabalho de maior acreditação no divino pode ser consequência do trabalho espiritual. Porque também não acredito que verdadeiramente nós consigamos ter fé ou acreditar em algo divino ou sobrenatural sem trabalharmos a nossa dimensão espiritual. Parece bem. Bastante. Eu formularia isso um bocadinho de maneira diferente, mas cá está, estas coisas às vezes são as palavras e a vivência que está por trás é muito semelhante, mas a maneira como se exprimimos pode ser diferente. Eu vejo a espiritualidade a 3 níveis, se quiser. Vejo, o primeiro nível é a ética. Portanto, aquela famosa frase, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, e trata aos outros como gostarias de ser tratado, porque eu acho que estas 2 coisas complementam-se. Pronto, muito simples, mas nem sempre respeitamos esta, eu diria, espiritualidade básica, que seria mesmo quase um requisito para ser um ser humano neste planeta, não é? Depois, por cima disso, pode-se acrescentar talvez o cultivar de valores humanos, então mais intensamente. Perceber que dentro de nós há uma natureza, até a perspectiva budista, uma natureza que é fundamentalmente boa, mas que de vez em quando desatina, tal loucura partilhada, e portanto todos nós podemos num momento ou noutro fazer coisas em que não nos reconhecemos. É quando a gente diz eu não estava em mim. E percebemos que estamos a ser, como que não é possuídos no sentido sobrenatural, mas estamos a ser manipulados por emoções que podem surgir de um momento para o outro, mas que não nos representam. Que não é o nosso estado habitual. E então percebemos que se calhar há talvez um trabalho que possamos fazer sobre nós para cultivar emoções positivas, amor, compaixão, empatia e essas coisas todas que podem ser cultivadas. Isso não é só uma coisa que a gente ou tem ou não tem. E a tal humanidade que falava aqui o Antonino, essas coisas assim, e tentar estar mais atento quando outras emoções mais negativas, mais destrutivas, mais conflituosas surgem e tentar reconhecê-las e apaziguá-las. E depois só por cima disto aparece uma terceira dimensão que não fala a toda a gente, porque eu acho que estas 2 primeiras, mesmo quem
talvez não haja dessa forma, reconhece o valor, mas há uma terceira dimensão que eu chamaria de transcendência, que é aquele momento em que nós nos dizemos, espera lá, mas se calhar há mais qualquer coisa do que isto que eu vejo. E talvez haja uma dimensão que não está imediatamente visível. Mas aqui não, eu acho que aqui não precisa de ser inclusivamente através de uma religião ou de uma espiritualidade. Eu acho que a ciência, de uma certa forma, é uma tentativa de responder a esta pergunta ou de investigar o que está por trás, não é? Quando vemos hoje em dia os avanços da física quântica e de coisas assim que nos falam de dimensões, de dinâmicas que não são imediatamente visíveis, estamos a apontar para a mesma direção, a direção de se dizer que talvez haja mais qualquer coisa. O quê? Aí depois as respostas variam. Pode ser a física quântica, pode ser Deus, pode ser uma outra forma de transcendência, mas essa é uma dimensão que eu acho que não é necessariamente algo que seja apelativo para toda a gente. Quando estava a falar, né, de 3 setores, julguei que fosse falar do caminho óctuplo. A espiritualidade leva ao fim do sofrimento ou traz mais sofrimento? Pois não sei. A ideia do budismo é que porque a ideia do budismo é que o sofrimento não é intrínseco, é causado. É causado por uma não compreensão da realidade do que nós somos e do que o mundo é, do que as pessoas, etc. E, portanto, de acordo com essa ideia, se esse mal-entendido for dissipado, o sofrimento desaparece. Claro que aqui isto é uma questão bastante profunda. Caminho dessa libertação do sofrimento, o sofrimento continua presente e, de alguma maneira, ele acaba por ser pedagógico, digamos assim, não desejável. Não é essa a questão, não vamos à procura do sofrimento. Mas quando ele surge, na perspectiva budista, pelo menos, quando o sofrimento surge, ele é um sintoma. Não é? E aquilo que a meu ver distingue uma pessoa que tem uma perspectiva ou uma atitude mais espiritual de uma outra pessoa é quando as dificuldades surgem na vida, em vez de culparmos as outras pessoas, a situação, Deus inclusivamente, olhamos para o que é que estamos a sentir e percebemos que se calhar há qualquer coisa que nós podemos fazer do nosso lado. E isso traz-nos uma responsabilidade de percebermos que finalmente uma grande parte daquilo que a nossa vida é, em termos de experiência, está nas nossas mãos. Tem perspectiva com isto, não só, eu acho que é importante não só falar, ou pelo menos é uma questão que eu tenho, não só falar do sofrimento em si, mas como é que me ajuda também a encarar aquilo que pode ser, numa tradição, uma libertação do sofrimento, nomeadamente a morte, ou como é que vocês veem isso, não é? Como é que esta caminhada me pode ajudar a olhar, portanto, para outra fase da minha vida que pode ser a morte, não é? Algo que nós temos muitas das vezes também em consulta, em processo de luto. Como é que varia Agora, adorei a sua partilha e ainda estou aqui na pedagogia do sofrimento. Sério, adorei mesmo. Acho que é mesmo isso, tipo, as dificuldades, as fragilidades, as sombras vão aparecendo na nossa vida para nos chamar a atenção de algo. Exato. E esta pedagogia de alterarmos alguns ritmos de vida ou de alterarmos algumas circunstâncias da nossa vida a partir do sofrimento pode ser muito educativo, pedagógico. A morte é uma realidade que está presente na nossa vida. Nós sabemos que a partir do momento em que nós nascemos que há um fim. Eu sinto que nós não nos preparamos culturalmente para a nossa morte. Temos dificuldade em falar sobre isso, não levamos os nossos filhos aos momentos de celebração porque são momentos pesados, sim, e são, e reconheço com muita tristeza que os nossos momentos de celebração são momentos pesados. Eu sinto que a tónica está em aceitar aquilo que somos e aceitar que a nossa vida tem um início e tem um fim. E sinto que gosto muito daquela imagem quando nós vamos à praia e pegamos um bocadinho de areia e quanto mais apertamos a mão, mais areia se escapa das nossas mãos. E nós, enquanto seres humanos, gostamos de controlar tudo, ter tudo controlado. O passado nós não conseguimos controlar, já lá foi, nós não temos uma borracha
apagar o passado, por isso eu não gosto de falar em apagar o passado, mas gosto de falar em integrar o passado naquela que é a tua história de vida, e está tudo bem com isso. E vamos continuar a caminhar com este passado que moldou o meu presente, mas que não vou apagar porque não consigo apagá-lo, mas faz parte e faz sentido para mim integrá-lo. Depois o presente é o único tempo que nós de facto conseguimos controlar, e o futuro, por muito que nós queiramos controlar, não conseguimos fazer. E a morte é algo que nos aparece como futuro, que nós muitas vezes gostaríamos de controlar, mas não conseguimos controlar. Então para mim faz muito mais sentido pensar no significado, no sentido que tem a tua vida. E a partir do momento em que a tua vida tem um significado, um sentido ou um propósito, ou se quisermos uma missão, gosto mais da palavra missão, o que vem depois pouco me vai acrescentar. Porquê? Porque o único momento que eu quero viver é de facto este. E a minha missão é esta, está a ser concretizada hoje. Amanhã, não sei. E está tudo bem. O problema é que nós colocamos sempre a perspectiva de género, e aí, amanhã? E depois? E quando é que vai acontecer? E porquê a mim ou para mim? Depois entra a questão dos outros, quando aquelas pessoas que nós amamos sofrem e estão à porta da morte, isso é outro assunto. Agora, pessoalmente, nós temos que fazer este caminho de maior consciência sobre a nossa fragilidade, sobre as nossas sombras, sobre as nossas dificuldades e até sobre as nossas mortes. Nós morremos todos os dias, mas também nascemos todos os dias. É aquela imagem de ver o copo meio cheio ou meio vazio, não é? Nós queremos nascer todos os dias ou queremos morrer todos os dias? E aqui fazer este balanço. Há um sem o outro. Pois, mas eu prefiro nascer todos os dias do que morrer todos os dias. Mas eu acho muito interessante porque está aí também um conceito quase de aceitação radical, que eu já estou a pensar aquilo que une também não só a espiritualidade, mas também a própria tradição terapêutica, tradições como a terapia dialética, não é? Ou seja, nós temos que aceitar isso, que nós morremos, e eu adorei essa frase, não é? Nós nascemos e morremos todos os dias. Pronto, primeiro há uma questão, pelo menos no budismo tibetano. No Zen, por exemplo, esta não é uma questão que não está tão presente, mas no budismo tibetano há muito esta questão de várias vidas, e por conseguinte isso modifica totalmente a nossa relação com a morte, porque não é vista como um fim, mas como uma transição, como uma coisa que termina e uma coisa que começa. E isso faz com que se aproxime do final da vida, não apenas com a ideia de eu vou bater contra uma parede e depois não há mais nada, mas com a ideia de eu vou fazer uma viagem excitante e vou descobrir novas paragens ou uma nova existência, qualquer coisa assim do género. Mas, independentemente disso, uma das primeiras meditações e reflexões que um budista faz é sobre a impermanência e sobre o facto de que tudo muda e sobre o facto de que, inevitavelmente, como dizia o Antonino, por cada vida há uma morte, e é algo que é a única certeza que nós temos. Não sabemos se vamos chegar lá aos 25, aos 40, aos 80, mas chegaremos, sem dúvida alguma, não é? Agora, o que eu acho em relação a isto é que a morte é tanto mais angustiante quanto nós finalmente não vivemos plenamente, sabe? É aquela coisa, é um bocado como quando eu passei a noite com frio, porque tive preguiça de ir buscar um cobertor e não consigo levantar-me porque estou com frio demais para me levantar. O que eu quero dizer com isto é que quando nós não vivemos a nossa vida plenamente, ficamos sempre com aquela sensação de que faltou qualquer coisa. Então abordar a morte é muito complicado, porque vai ao encontro dessa experiência num estado de que alguma coisa me faltou-me alguma coisa. E é o caso de muitas pessoas, quando chegam a uma situação terminal, aquela sensação de gostaria de ter vivido a minha vida de uma maneira diferente. Por isso é que eu acho que, de facto, é muito importante vivermos a nossa vida plenamente, o mais plenamente que conseguimos, estar realmente presentes nos momentos em que estamos e não que o momento presente seja uma espécie de sala de espera do momento seguinte, o que é tantas vezes o caso, não é? A gente passa uma semana a pensar no fim de semana, ou passa uma manhã a pensar no almoço, ou passa um ano a pensar nas férias. E é como se tudo o que estamos a viver não contasse. E o problema é que quando o momento futuro chega, torna-se presente. E nós passamos por cima
à espera do momento que vem a seguir. De maneira que, no fundo, nunca estamos onde estamos e nunca estamos a fazer o que estamos a fazer. Eu acho que o facto de ter alcançado uma idade avançada permitiu-me nestes últimos tempos. Houve um dia que eu estava ali sentada na foz a olhar para o mar e tive assim uma espécie de um flash que me disse: é isto. É isto. Não é isto. Não era por estar sentada na foz a olhar para o mar. É do que é que eu estou à espera para viver este momento? O que é que o momento seguinte, quando chegar, será o que será, mas o que é que eu estou à espera para viver este momento, plenamente? E tornou-se um pouco uma espécie de um lote para mim. Agora, quando me apanho à espera do momento seguinte, ou à espera da manhã, ou do mais logo à noite, digo, não, é isto. Em inglês resulta melhor, this is it. Não consegui ainda encontrar o equivalente em português, mas percebe o que eu quero dizer. É apenas isto, não é? E o apenas, para alguns pode parecer redutor, não é? É só isto e não há mais nada, mas para outros o apenas pode ser a revelação de ok, não preciso de mais nada. E não é perfeito, poderia ser melhor, mas não interessa, é o que está, é o que há, é o que está aqui. Eu sinto que isto é o trabalho espiritual. É o simples, é a simplicidade. É aquele momento que a partida é um momento tão básico, banal, mas que se torna tão transformador e tão apaixonante. E às vezes vê-se isso, as pessoas que morrem em paz são pessoas que conseguem ter esta espécie de abandono, sabe? De rendição, de estar plenamente aqui, sem resistência, sem expectativa, só como uma folha pousada no chão, uma folha de árvore. Eu estava aqui a pensar em algumas pessoas que eu acompanho que usam muito, não é? A espiritualidade como uma espécie de fuga à realidade, não é? Ou seja, que meditam e dizem eu esvazio-me por completo ou isto faz-me esquecer alguma coisa. O que é que neste caso, por exemplo, e agora vou brincar um bocadinho, diria, por exemplo, a uma pessoa que medita todos os dias, mas continua um bocadinho insuportável durante o dia? Bom, é assim, o facto de meditar não garante que a gente não seja insuportável, não é? Porque no fundo estamos todos a caminho, e uma pessoa pode ter muitos anos de prática e não é um santo. Eu acho que também há uma certa confusão acerca do que a meditação é e do que a meditação pode trazer. A ideia não é fazer o vazio, a ideia é estar presente, deixar que, portanto, porque se pensares que é fazer o vazio, é uma outra forma de alienação, no fundo. Sim. E a meditação não é suposto ser uma forma de alienação, é suposto ser uma forma de treinar a nossa atenção para estarmos presentes. Mas estarmos presentes com tudo o que acontece, os pensamentos que vão, que vêm, as emoções que aparecem, que desaparecem, porque é isso que nos faz poder realmente aproveitar o momento presente, não de escapar para um sítio qualquer, não se sabe bem onde ficamos um pouco anestesiados, não é? Não é essa a ideia da meditação budista, também. Sim. Eu costumo dizer às pessoas que nós temos que ficar com aquilo que nos toca. E às vezes o que nos toca não é muito fácil de atravessar. Não, claro que não, mas é essa, a questão é porque a meditação é um exercício para nós podermos manter a nossa presença, percebe? E é isso que vai fazer que nos momentos bons como nos momentos maus sejamos presentes e sejamos capazes de lidar com o que está a acontecer. Porque se eu descobrir uma outra maneira de fugir, que não é a Netflix, mas que é uma espécie de Netflix interior, quando eu volto para a mesma realidade. A meditação não é esvaziar. Medita ação, ou seja, medita nas tuas ações. E quando tu pensas nas tuas ações, tu não vais esvaziar, vais a ressignificar aquilo que tu fazes. Quando tu dás tempo para tomar consciência de quem tu és, tu ressignificas aquilo que estás a fazer. Portanto, é isso. Esvaziar não faz sentido. Faz sentido é aqui acrescentarmos algo que nos vai pôr em estado de consciência ou em estado de alerta, se quisermos, sobre aquelas ações que nós vamos fazendo diariamente. Eu só aceito esvaziar no sentido de retirar algo que possa eventualmente estar desequilibrado na minha vida para acrescentar algo que me possa equilibrar.
Fica connosco para a segunda parte deste podcast. Há perguntas que ainda não têm resposta? E se Jesus e Buda se encontrassem, de que é que falariam hoje em dia? E no vosso caminho, há alguma pergunta para a qual ainda não tenham resposta e que gostavam de ter resposta? Tantas. Sim, Pergunta difícil. sim. A pergunta, no meu caso basilar, é o que é isto de Deus, o que é isto de divindade, o que é isto do sobrenatural. É claro que nós vamos depois desconstruindo isto, mas é o tornar o invisível, nós queremos tornar visível. E há perguntas dessa área que vão surgindo. Depois são as perguntas do dia a dia, se a minha vida ainda continua a fazer sentido, se aquilo que eu faço diariamente ainda continua a fazer sentido, se aquilo que eu faço diariamente me realiza, me traz felicidade. Que são essas perguntas que eu gosto de fazer regularmente, também para fazer-me obrigar a entrar neste estado, neste exame de consciência constante. Para mim, eu defino a minha vida como um estado questionante e gosto de olhar para a vida concreta, para a minha vida concreta, em estado de questão, porque quando nós colocamos uma questão, nós vamos em busca de respostas. Posso não encontrá-la hoje, amanhã ou depois, mas eu sinto que nós seres humanos somos seres buscadores. Para mim é importante a pergunta. Aliás, eu defino Deus como pergunta. Para mim Deus, ok, pode ser amor, pode ser paz, pode ser perdão, pode ser cuidado, mas para mim, sempre que me perguntam para ti quem é que é Deus, para mim Deus é uma pergunta e continuará sempre a ser uma pergunta, ainda bem que é uma pergunta porque me obriga sempre a questioná-lo. Para mim, a vida e o meu caminho espiritual é uma constante descoberta, mas não necessariamente porque eu esteja a fazer perguntas, mas porque as respostas surgem. Ou seja, todos os dias, realmente quase todos os dias, eu tenho uma nova perspectiva. Há qualquer coisa de repente que eu compreendo melhor do que compreendia na véspera. Não necessariamente porque fiz a pergunta, mas porque alguém disse alguma coisa aconteceu, de repente eu olhei para uma coisa qualquer sob uma certa outra perspectiva, e portanto, para mim, este caminho é uma descoberta quase de cada instante, percebe? Mas não necessariamente porque eu vou à procura de uma resposta a uma pergunta, é mais como que permanecer aberta, disponível, interessada e apaixonada por o que a vida revela a cada instante. Agora eu gostava de colocar uma questão um bocadinho mais com algumas arestas, porque nós sabemos que as religiões impõem algumas, não sei se posso chamar regras, mas nós sabemos que há aqui a questão dos monges ordenados e dos padres ordenados de celibato, castidade, desapego, renúncia. Isto serve para libertar ou são formas sofisticadas de repressão? Sim, nós enquanto sociedade precisamos de regras para nos ordenarmos diariamente. Eu gosto de olhar para uma igreja não a partir da regra, mas como a partir da lei do amor, deixa-me dizer assim, pôr o amor acima da regra. Portanto, este para mim é sempre a perspectiva, colocar o amor acima da regra. Existe essa regra, mas se tu achas que a dimensão do amor pode ser trabalhada acima da regra, para mim é válido. Nós enquanto igreja colocamos um conjunto de regras que, no meu entender e na minha maneira de olhar para aquilo que é a igreja, que é um estado de comunhão, não é outra coisa a não ser um estado de comunhão, fomos colocando regras que nos afastaram e que nos afastaram daquilo que é a essencialidade, no nosso caso enquanto cristãos, da pessoa de Jesus. Jesus foi primeiro a acolher, Jesus foi primeiro a não colocar regra, Jesus foi primeiro a sair quando tinha que sair, Jesus foi primeiro a aceitar uma pecadora quando todos estavam com a pedra na mão para a julgar. Nós o que é que fizemos? Convertemos isto tudo em regras. Então encontramos regras para tudo. E esquecemos do fundamental, que é de facto o acolhimento, que é de facto o amor, que é de facto o perdão, que é a aceitação. Eu gosto de olhar para a igreja num caminho de comunhão. Estou a falar de igreja enquanto homens, porque se falar em igreja enquanto hierarquia vou levantar muitas questões que para mim não fazem sentido e que ao longo destes 2000 anos foram incutidas muitas dinâmicas que eu ainda acredito que não faz sentido. E agora há dificuldade em reverter isso, não é?
e como é trabalhar dentro de um sistema onde eu sinto que as coisas não fazem sentido. Eu trabalho num sistema, mas o meu objetivo desse trabalho é colocar sempre o meu olhar naquela pessoa de Jesus. Portanto, esta é uma pergunta que para mim faz parte do meu dia-a-dia. Se Jesus hoje, em 2026, estivesse aqui, o que é que faria? Muda tudo. Se Jesus hoje, em 2026, estivesse aqui, os padres poderiam casar. Deixo a resposta convosco. Se Jesus hoje, em 2026, estivesse aqui, a Igreja seria mais humana. Se Jesus hoje estivesse aqui em 2026, como é que a sociedade poderia estar a ser moldada à sua imagem? Não à imagem dele, mas às palavras, aos gestos. Não quero colocar aqui Jesus tipo num prisma de endeusamento, mas quero colocar Jesus num prisma igual a nós e que nós podemos ser seres humanos tal e qual como ele foi. Para mim esta é a posição, é perceber que há aqui uma essência bastante forte, bastante poderosa a nível da humanidade e que nós, enquanto Igreja, nos vamos desfocando desta que é a essencialidade. Viver numa igreja hierárquica com estas, como estavas a dizer, com todas estas questões, é difícil, não digo que não é difícil, mas cada vez mais gosto de olhar para uma igreja não em hierarquia, mas em modo circular, em acolhimento de todos. Para mim faz sentido celebrar ao ar livre. Para mim faz sentido celebrar todos no mesmo patamar, não há escadinhas para ao céu. Portanto, e para mim uma igreja circular é aquilo que neste momento faz sentido. Agora, o que eu sinto também, para terminar, desculpa João, é que tem que haver muita verdade e muita autenticidade naquilo que estás a fazer. E se estás a fazer por ti, podes colocar um ponto de interrogação. Agora, se estás a fazer por ele ou por Jesus, se calhar já faz mais sentido. Eu já assisti, ao longo dos anos em que sou psiquiatra, vários padres que recorreram por questões associadas ao sofrimento que estas regras causam. E recordo-me de um caso que me ficou bastante gravado, que era o desejo de tomar algo que suprimisse o desejo sexual. O que é que tu dirias a um colega teu que partilhasse isto contigo? Bem, não sei o que é que lhe diria, porque a verdade é difícil. Quero acreditar que nós, eu digo que sou uma pessoa normal, também tenho as minhas tentações, também tenho os meus desejos, também tenho os meus hábitos, também tenho as minhas necessidades. Eu quero é equilibrar tudo isto. E se for equilibrado, e se for com muita verdade, e se for com muita reflexão, com muita tomada de consciência, para mim está tudo bem. Eu sinto é que nós às vezes chicoteamos, entre aspas, porque não encontramos um sentido para aquilo que fazemos. Se o ser padre, eu sei que há aqui um conjunto de circunstâncias que eu tenho que, digamos assim, cumprir para me enquadrar neste ser padre, o ser padre e aquilo que o ser padre me traz enquanto realização, enquanto felicidade, tem que estar acima disso. O meu maior sonho é constituir uma família. Eu sei que neste momento ser padre não me dá essa oportunidade de constituir família. Mas isto de ser padre enquanto vocação, neste momento está acima de constituir família. E se assim for, para mim, faz sentido, está equilibrado. O desequilíbrio estaria ao contrário, quando o constituir família estivesse acima de ser padre, ou seja, o desejo de constituir família estivesse acima da minha vocação. Agora, claro que isto tem que ser trabalhado. Eu tenho que me preparar, e isto com terapia, com acompanhamento, mais que terapia, com acompanhamento. Nós gostamos muito de falar em acompanhamento espiritual. Nós, enquanto igreja, falamos em acompanhamento espiritual, não direção espiritual, porque nós não dirigimos ninguém, nós orientamos e todas aquelas questões de comunicação que vocês também as trabalham. Gosto de pensar que a partir do equilíbrio entre aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, pode ser algo muito saudável. Agora, é claro que temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, mas pronto, lá está, é o ir reequilibrando e o ressignificando constantemente. Acrescentaria algo? Sim. Pronto, no budismo existem monges, claro, mas não precisa de ser monge para ser um praticante budista, nem sequer precisa de ser monge para ser alguém que ensina o budismo ou
Portanto, é uma opção. E é uma opção que pode ser abandonada. Portanto, alguém pode tomar votos religiosos e depois devolvê-los e voltar a uma vida mais banal, digamos assim, sem ter que abandonar a sua prática espiritual. Atenção, é uma opção e que é normalmente feita por razões razões práticas, digamos assim, porque não ter a responsabilidade de uma família nos deixa mais libertos, porque simplifica a nossa vida de um certo ponto de vista. Agora, há coisas numa prática espiritual que não obedecem necessariamente aos mesmos critérios que o resto. Ou seja, de um ponto de vista humano, esse tipo de regras ou outras parece uma coisa realmente quase desumana pedir a alguém que contraria a sua apetência natural e normal para ter um certo tipo de vida ou para fazer determinadas coisas que não são necessariamente contrárias à ética, simplesmente como uma pessoa, segundo os critérios normais. Quando temos uma abordagem mais espiritual e agora nomeadamente na perspectiva budista, o facto de às vezes termos que enfrentar situações que nos parecem desafiantes, mesmo injustas ou desequilibradas, às vezes é visto como uma maneira de nos tornarmos mais independentes das circunstâncias. Ou seja, a ideia no budismo, há uma imagem que foi dada por um mestre indiano de há muitos séculos atrás, em que ele dizia-se, quando caminhamos pela rua descalços, era caso na Índia, nos doem os pés, temos duas hipóteses. Eles na altura não tinham alcatrão, de maneira que ele dizia, tens duas hipóteses, ou cobrimos a terra inteira de couro, ou usamos sandálias. E o que ele quer dizer com isto é assim, o mundo nunca será perfeito, vai sempre haver mil e um problemas, as pessoas podem ser ingratas, podem zangar-se connosco sem nenhuma razão, podem ser injustas, etc. Eu tenho é que cuidar da minha capacidade para manter o meu equilíbrio de uma maneira muito mais independente das circunstâncias. Então, se essa for a minha abordagem, as situações difíceis, mesmo desequilibradas, acabam por ser uma porta ou um caminho para eu ganhar a minha própria independência. E nesse caso, e é o caso de muitos dos grandes mestres espirituais, inclusivamente Jesus, eles vão à procura da dificuldade, e não é por masoquismo, é porque talvez não encontrem suficientes desafios na vida que levam e vão à procura de alguma coisa que seja ainda mais desafiante. No Tibete eles iam para as grutas onde faziam menos 50, meditar, longe de tudo e de todos, a comer ortigas. Havia um que comeu tantas ortigas que ficou verde. Não por uma questão não é uma questão de viver o martírio, mas é uma questão de encontrar essa independência interna, essa força interior que permite atravessar seja o que for. Então são dois critérios. Agora, o que eu acho é que tem que ser uma opção pessoal. Portanto, se o seu caminho e num dado momento da sua vida a sua ambição, digamos assim, espiritual é alcançar essa independência, então mesmo que as coisas sejam difíceis ou mesmo aparentemente injustas, é uma oportunidade. Mas se não estiver nesse ponto, então é melhor ficar com uma coisa que seja acessível, que seja possível. Outra escolha, exatamente. A conversa é ótima e existiria muito mais para nós explorarmos, mas para fecharmos este episódio e de uma forma muito resumida, talvez quase numa única palavra, se Jesus e Buda se encontrassem hoje no café, de que é que falariam? Se calhar nada. Se calhar podiam simplesmente sentar-se tranquilamente e usufruir da companhia um do outro sem necessariamente falarem de coisa alguma. Eu acho que se abraçariam. Pois, Acho que se provavelmente. abraçariam
por entenderem ou por perceberem que a vida deles tocou de facto a nossa vida e que nós moldamos a nossa sociedade, moldamos o nosso mundo, moldamos aquilo que somos à imagem deles. E não há, isso é o legado que nós deixamos, não é a herança, é o legado que nós deixamos. E acho que este abraço de duas pessoas tão bonitas que pudessem, ou duas entidades tão bonitas, pudessem trazer esta renovação ou este crescimento que nós enquanto sociedade vamos procurando. E acho que a ideia do abraço, que é no abraço que nós juntamos dois corações, é no abraço que todo o nosso movimento corporal se articula num outro movimento corporal, diz muito. E se calhar vivemos tempos em que isso é mais necessário do que nunca. É o gesto acima da palavra. Será que acabariam a dizer é isto? Eu acho que sim, é isso. É isto, é apenas isto. Obrigado pela vossa presença e obrigado a quem nos escuta em casa. Este foi Loucura Partilhada. Até à próxima.